Olá, está no ar mais uma edição do Jornal UFMS. Você confere agora o que foi destaque nos meses de junho, julho e agosto. Você é nosso convidado para esta retrospectiva. Técnicos da Divisão de Acessibilidade e Ações Afirmativas apresentaram materiais assistidos disponíveis para acadêmicos e servidores com deficiência que frequentam a universidade. A Divisão de Acessibilidade e Ações Afirmativas pretende fortalecer a divulgação dos seus serviços. Responsável pela acessibilidade atitudinal, arquitetônica e orientações sobre deficiência, a DIAF quer levar informações às pessoas que desconhecem sobre a existência do local. Antes de entrar aqui na DIAF, eu não sabia nem da existência desse setor na universidade e muitos dos meus colegas, quando eu disse que estavam vindo para cá, também não conheciam. Então, a gente está num processo agora de divulgação da DIAF, falando sobre o que a gente está fazendo aqui, sobre como a gente auxilia os acadêmicos, os servidores, até mesmo os professores, e também sobre os materiais assistivos, como a importância deles para os estudantes, mas principalmente voltado mais para a divulgação mesmo, para as pessoas saberem que esse local existe e que a universidade se importa com os acadêmicos com algum tipo de deficiência. Muitas vezes a pessoa com deficiência ela acaba sendo excluída pelo receio que a sociedade tem de se aproximar, de cometer alguma gafe. Então a DIAF ajuda nesse sentido, mostrando que não precisa ter medo, que você pode perguntar para a pessoa o que ela precisa, como que você pode conversar com ela, se você tem alguma dúvida. E a gente pretende continuar com ações nessa área. Muitos não conhecem os aparelhos de tecnologia assistiva. Mouses adaptados para pessoas com baixa mobilidade, teclado ampliado para pessoas com baixa visão, calculadora sonora, bola com guiso, entre outros. Todos à disposição de alunos, técnicos e professores com deficiência que solicitarem o recurso. Entrar em contato com a chefia da DIAF, né, que é a Divisão de Acessibilidade e Ações Afirmativas, ou no site da PROAS também tem informações lá para que ele possa estar agendando uma triagem com os profissionais aqui para ver que tipo de necessidade que ele tem e quais materiais ele poderia estar utilizando de acordo com o seu tipo de deficiência. Um dos aparelhos que se destaca por sua tecnologia é o Linha Braille. Ao ser conectado no computador por meio de um cabo USB, ele mostra as informações da tela em braille. Isso é possível por meio de uma linha de pinos que se levantam e se sobressaem na superfície do objeto. Há também as orientações para tornar eventos acessíveis. Um folder explicativo mostra dicas como a reserva de vagas de estacionamento perto da entrada para o uso de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou idosas, escolha de locais com rampas, observação à adequação dos sanitários, assentos reservados próximo ao local de inscrição, cartazes claros e com letras legíveis, lugares para cadeirantes e pessoas obesas, contratação de intérprete de Libras e programação no sistema Braille. E o papel da universidade é esse, é promover o acesso de todos e se dedicar à formação dos acadêmicos com deficiência da mesma maneira que ela se dedica à formação dos acadêmicos sem deficiência. Em 2018, a universidade completou 39 anos de federalização. A trajetória da UFMS é marcada por realizações e desafios. É uma das maiores instituições do Centro-Oeste. Quase 4 décadas de história, de conquista e progresso para a cidade, para o estado e Centro-Oeste. Contribuição que chega por meio do ensino. Sem educação não tem a diminuição de desigualdades sociais, não tem justiça social, não tem desenvolvimento econômico, competitividade. Então, assim, é com a pesquisa básica, a pesquisa aplicada, que nós vamos ajudar a desenvolver o nosso Mato Grosso do Sul cada vez mais competitivo, pujante, para a gente ser uma referência nacional e internacional no Brasil e no mundo inteiro. Um grande empreendimento bem escolhido para ser instalado. Uma obra ao alcance de todos os olhares. O Pedro
virou para mim e falou assim: você disse que vai doar um terreno para a universidade? Eu falei: já doei. Ele falou: quanto quer? Eu falei: 40 hectares. Ele falou: não quero o seu terreno, não. Vou comprar dos Barcelos, ali onde é o Aero Rural, na Avenida Bandeirantes. Eu vou comprar lá e pode deixar que eu vou. Tá bem. Aí quando ele veio para mim e falou: vamos lá ver o terreno, eu falei: vamos. Ele foi e falou assim: agora tem uma coisa. Eu falei para ele: tem uma coisa, o senhor quer fazer uma universidade para o pessoal que vai para Sidrolândia olhar ou o pessoal que vai para São Paulo? Ele falou: como assim? Eu falei: porque eu tenho um terreno que eu já conversei com os proprietários para vender para a universidade mais barato que esse aqui, mais perto do centro. Então vamos lá ver. Aí chegou lá, onde é a universidade hoje, olhamos ali para... Ele foi e falou assim: por quanto você vai comprar isso aqui? Eu falei: eu já comprei por 180 milhões. Falei: 20 milhões mais barato do que o senhor comprou lá e mais perto do centro da cidade e saída para São Paulo. O pessoal vai ver a sua obra. Ele falou assim: você é um caipira que de vez em quando acerta. Cartão postal, conhecido como paliteiro, é na verdade um símbolo de dinamismo, do conhecimento, do infinito saber. Quando o sujeito fala paliteiro, eu faço assim: como é que é? Chama-se dinamismo da juventude, né? O dinamismo porque quando você passa na rotatória, as colunas horizontais dão a impressão que elas fazem assim, dinamismo. E a coluna voltada para o céu, porque os nossos jovens têm aspirações sem limites. Aí o sujeito fala assim: bom, agora eu já aprendi, não falo mais paliteiro. Uma das maiores instituições do Centro-Oeste, as conquistas e desafios são vencidos com grandeza e maturidade para o ensino de excelência. São 39 anos de federalização. A data da nossa criação é 5 de julho de 1979, então veio com a divisão do estado, né, de Mato Grosso em Mato Grosso do Sul em 77, veio então a nossa universidade. Então essa é uma alegria muito grande e principalmente ver o quanto a gente tem atingido os nossos objetivos, que é a nossa missão, que é a formação dos alunos. Então temos mais de 64 mil egressos da nossa universidade e que brilham, né, no nosso estado, no nosso Brasil e também em todo o mundo, e a gente tem certeza que a cada dia a gente tem aumentado a nossa contribuição e fazendo com que esses profissionais formados aqui pela UFMS contribuam para a sociedade e para o engrandecimento da ciência, da tecnologia e da inovação, do ensino, o desenvolvimento do nosso país. A data não passou em branco. No mês de julho, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul comemora 39 anos. Homenagem com bolo, decoração e, lógico, assoprando as velhinhas. O pedido é celebrar sempre uma universidade de aprendizado, conquistas e sucesso em todas as áreas de graduação, pesquisa e extensão. Parabéns para a nossa universidade. Aluno e professor do curso de arquitetura apresentaram um artigo com a importância da erva mate, Guerra do Paraguai e território. Apaixonado pelo ato de tomar a típica bebida de Mato Grosso do Sul, o tereré, um professor do curso de arquitetura se uniu ao seu aluno para realizar uma pesquisa. O assunto: a influência econômica da erva mate com interesses brasileiros para a determinação da fronteira do nosso país no período posterior à Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, ela foi uma guerra, na realidade hoje é chamada a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, que foi uma junção do Brasil, Argentina e Uruguai guerreando contra o Paraguai. Após o término da guerra,
o limite da fronteira não estava bem decidido. Então o que aconteceu? Foi criada uma comissão de fronteiras para estabelecer o limite, aonde era Brasil, onde era Paraguai. E justamente nessa região nós tínhamos muita erva mate nativa. Veja bem, não se sabe até hoje aonde era o limite verdadeiro de onde começava o Brasil e onde começava o Paraguai. Então a erva mate, enquanto economia, ela foi muito decisiva para que essa comissão de fronteira colocasse o limite da fronteira mais ao sul do continente. Quanto maior, mais erva mate nós pegaríamos. Muito usada hoje em dia no tereré, a erva mate já era consumida no país há milhares de anos. A erva mate, por ser nativa, e os índios Guarani vieram descendo da Amazônia em canoas, eles vieram habitando este continente ao longo de milhares de anos. Então os Guaranis, por experimentar vários tipos de produto, como por exemplo a mandioca, o milho, o feijão que existia, eles também experimentaram uma erva que eles denominaram caá. A partir dessas experiências, eles perceberam que o caá, que seria o tereré, que seria o chimarrão, era uma erva que dava para eles um pouco de força. Além de hidratar, pelo fato de ter cafeína, eles se tornavam mais ágeis. Os índios mais ao norte, na região de Guaíra, Salto do Iguairá, nossa região aqui de Mundo Novo, esses índios tomavam o caá de uma forma natural, a água natural sem esquentar. E isso disseminou pela região do Chaco, Paraguai e pela região do nosso Pantanal. Com uma abundância natural da planta aqui no Brasil, o produto começou a ser comercializado. Este cenário impulsionou a criação da companhia Mate Laranjeira. Após estabelecido o limite das fronteiras do sul do antigo Mato Grosso, o senhor Tomás Laranjeira criou uma companhia chamada Companhia Mate Laranjeira e simplesmente ele começou a exportar essa erva. Então ele cria uma empresa que à época teve 18 mil trabalhadores. Eu sempre faço uma ressalva que esses 18 mil trabalhadores não eram bem empregados como a gente conhece hoje. Eles eram, na realidade, semi-servis. Eles moravam na região e só poderiam trabalhar para a Companhia Mate Laranjeira. Era a maior empresa do mundo na época. O criador da companhia, Tomás Laranjeira, foi um dos participantes da Comissão de Fronteira após a Guerra do Paraguai. Personagem que influenciou na decisão dos limites no mapa entre Brasil e Paraguai. A Comissão de Fronteiras, que um dos participantes foi Tomás Laranjeira, ele percebeu que existia muita erva mate nativa, então ele ajudou a delimitar e ele teve um olhar sobre aquela região com erva mate nativa. Como ele era um exímio comerciante, o que ele pensou? Eu vou montar uma empresa aqui. Aí ele consegue de Dom Pedro II, em 1892, um decreto imperial que lhe dava a posse de 5 milhões de hectares. Ou seja, de Campo Grande para baixo, né, no nosso estado, até a região do Paraguai, o Tomás Laranjeira ele era detentor da posse de toda essa área. 5 milhões de hectares é maior que muitos países da Europa. Para você ter uma ideia, ele tinha uma área muito grande, que tinha muita erva mate nativa e ele se torna um grande empreendedor a partir daí. Então ele já tinha um olhar sobre essa erva mate nativa para que o Brasil ficasse com uma área maior e tivesse produto para comercialização. O assunto chamou a atenção de Luan. Acadêmico do curso de arquitetura, ele conseguiu relacionar a pesquisa com a sua futura profissão. Quando a gente trabalha, não só com paisagismo ou com urbanismo, a gente tem que entender toda a economia local, a gente tem que entender não só a economia atual, como todo o processo que formou o território. E por isso que é importante não só entender a erva mate, mas entender o que a erva mate significa para o estado, o que ela significa para as pessoas que moram aqui. A gente precisa entender que quando a gente fala de uma economia que influenciou muito na cultura e no modo de vida das pessoas, a gente está falando de todo um sistema, de toda uma... É muito mais complexo do que só dinheiro, do que produto, do que venda. Eu tenho a ideia de levar adiante essa pesquisa sobre a erva mate por várias nuances. É um hábito saudável, é um hábito social muito bonito da nossa terra. Eu acho que faz parte da nossa cultura. O tereré já foi tombado como patrimônio cultural imaterial. Dentro da universidade, eu acho que a pesquisa ela tem que ser ampla. Essa minha pesquisa está aberta às pessoas que trabalham com geografia, às pessoas que trabalham com engenharia, às pessoas que trabalham com história. Eu acredito que nós temos muito a descobrir ainda sobre a história da erva mate no antigo Mato Grosso. E
E agora você confere o horário de funcionamento das bibliotecas da UFMS nas férias acadêmicas. Biblioteca Central, até o dia 27 de janeiro, estará aberta de segunda a sexta-feira, das 6h30 da manhã até às 5 da tarde, fechada aos sábados. Biblioteca do campus de Nova Andradina até o dia 31 de janeiro, de segunda a sexta-feira, da 1 da tarde até às 6 da tarde. Já em outros campos, como Três Lagoas, Coxim, Aquidauana e Ponta Porã, o horário de funcionamento até o dia 15 de fevereiro será o mesmo nestas bibliotecas, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 11 horas e da 1 da tarde até às 5. A biblioteca do campus de Paranaíba, até o dia 15 de fevereiro, estará funcionando das 7 da manhã às 5 da tarde e no campus de Naviraí, abre às 1 da tarde e fecha às 7 da noite. E a edição especial do Jornal UFMS Retrospectiva volta já. E a nossa retrospectiva está de volta. A UFMS lançou um aplicativo para celular para que os alunos possam acompanhar de forma mais fácil as notas, as frequências e até mesmo os livros disponíveis na biblioteca. Celular à mão, ligações, mensagens, fotos, interação. E agora, mais um lugar para alunos da Universidade Federal consultarem suas atividades acadêmicas. Sou UFMS é o novo aplicativo lançado para facilitar o acesso ao sistema acadêmico e ao acervo de todas as bibliotecas da instituição. A ideia do aplicativo surgiu há mais ou menos uns 6 meses, que a gente está trabalhando nessa ideia. Surgiu na ideia, porque hoje todo aluno possui um dispositivo móvel, e a ideia é facilitar a vida do aluno para ele não precisar toda hora estar no computador para acessar as informações acadêmicas dele. O aplicativo hoje ele está disponível apenas para Android, na Google Play. Em breve ele vai estar disponível também para iOS. Dentro do aplicativo, ele vai baixar esse aplicativo do celular, vai fazer o login com o Passaporte UFMS, que a gente chama, né, o nosso login institucional, e vai ter acesso ali às informações. Criado pela Divisão de Desenvolvimento de Software da Agência de Tecnologia da Informação e Comunicação da UFMS, o aplicativo surge para ajudar acadêmicos de graduação presencial e à distância a obterem informações em tempo real e em qualquer lugar com internet. Além da consulta de frequências nas disciplinas, os horários das aulas e as notas lançadas, o aplicativo também disponibiliza a versão virtual da identidade estudantil. A ideia da versão virtual da identidade estudantil é que o aluno não precise carregar a identidade física. Como a gente sabe, às vezes ele esquece em casa a identidade física e ele pode, por exemplo, utilizar essa versão no RU ou até na biblioteca. Para acessar o aplicativo, é só colocar o passaporte UFMS e a senha na área do login. Pela consulta do número do RGA, aqueles que já fizeram outro curso conseguem ver dados de suas outras graduações. Tudo à mão para facilitar a vida dos acadêmicos. Eu achei muito legal essa iniciativa de fazer esse aplicativo e disponibilizar para os estudantes, porque facilitou bastante para a gente. E ficou bem mais intuitivo, bem mais fácil o acesso pelo aplicativo do que quando a gente fazia antes pelo site no computador. Então eu gostei bastante, ficou bem legal. Nossa equipe foi conferir uma pesquisa no Instituto de Química que apresenta um sistema capaz de eliminar agrotóxicos e outros compostos presentes na água. O Instituto de Química da UFMS desenvolve uma pesquisa com um sistema de tratamento capaz de eliminar os agrotóxicos da água. Segundo o professor Fábio Gozzi, as pesquisas brasileiras sobre monitoramento de agrotóxicos na água ainda são escassas. Havendo a contaminação, que na verdade o foco da nossa pesquisa não é o monitoramento e também não é verificar se existem ou não agroquímicos ou agrotóxicos dentro de um corpo d'água ou não. O objetivo nosso é diferente, havendo o agrotóxico, quais são as medidas possíveis para que haja a eliminação ou que consigamos chegar a níveis não detectáveis dentro das técnicas existentes. O sistema de bancada é utilizado para testes em proporções menores. Uma planta foi construída para experimentos em concentrações reais. A nossa pesquisa basicamente é feita em água super pura, ultra pura,
pegamos essa água ultra pura, contaminamos com agrotóxicos em concentrações maiores, justamente porque existem outros fatores que também é bastante discutido em relação à contaminação, que são os subprodutos gerados desses agrotóxicos. E muitas vezes nós temos experiência disso, que o subproduto gerado de um tratamento, ou até mesmo no meio ambiente, pode ser mais tóxico do que o próprio composto original. O objetivo do tratamento é o que nós chamamos de mineralização. Essa palavra mineralização nada mais é do que eliminar por completo o composto. Esses compostos, os agrotóxicos, eles são basicamente compostos orgânicos. Essa mineralização significa que todo o composto ou toda a parte orgânica de carbono desse agrotóxico vira CO2, que é o gás carbônico, água e alguns íons que são provenientes da estrutura química desse agrotóxico. 3 processos são investigados no laboratório, sendo um deles o fotoeletrofenton. A água que passou pelo processo eletroquímico é analisada para verificação dos índices. O fotoeletrofenton nada mais é do que a adição da luz. Em escala de bancada, nós colocamos uma luz que simula a luz solar, que é uma luz negra, que é para mais ou menos emitir um comprimento de onda que promove uma redução do ferro. Para que nós fazemos isso? A luz ela tem dois benefícios aí. Ela pode promover a fotólise da matéria orgânica, degradar pela luz, simplesmente. Nós podemos ter a redução do ferro, de ferro 3 para ferro 2, e gerar um ciclo de reação de Fenton. Um dos maiores desafios do sistema é o custo de implantação. O professor explica o que a pesquisa traz de promissor. O que tem de desafio hoje em relação a esses processos? Primeiro, minimizar o custo, reduzir o custo. Segundo, existem eletrodos que são eletrodos que são caros, ou assim, que têm um custo relativamente alto. O desafio hoje de quem trabalha nessa área é o desenvolvimento de novas tecnologias ou de novos materiais que possibilitam reduzir o custo desses eletrodos. Esse é um dos pontos. Outro ponto que também há bastante discussão é justamente em relação ao como que ocorre o processo de reação dentro do sistema. Esse é um sistema que é controlado por transferência de massa e temos que ter... necessita pesquisa ainda para que melhore isso. Esses são os desafios. Mas o desafio principal em relação a isso é a redução de custo. O que ela traz de promissor, que já é algo de vantagem em relação a ela? Primeiro, quando se trata do tratamento utilizando um sistema eletroquímico, nós eliminamos alguns fatores que envolvem outras técnicas. Por exemplo, o estoque e o transporte de reagente. Esse sistema ele gera os reagentes in situ. O que significa isso? Você não precisa ter um reagente estocado, nem transportar esse reagente para uma planta de tratamento, por exemplo, para um sistema de tratamento. Ele vai gerar in situ simplesmente pela utilização da fonte, da eletricidade. Uma onça pintada que estava em estado debilitado na região do Pantanal recebeu tratamento intensivo na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFMS. Equipe envolvida na recuperação do animal silvestre, alunos e residentes de veterinária da UFMS colhem material para exames laboratoriais para investigar o motivo que a onça está tão abatida, com anemia e desidratação. No dia que ele chegou, a gente fez a primeira avaliação clínica nele, então o diagnóstico foi inanição crônica, ou seja, ficou muito tempo sem comer, e desidratação grave. Então, no primeiro dia, o nosso foco foi reidratar ele, que era o mais grave, avaliar como é que estava a função renal e hepática, que é diretamente afetada por essa desidratação e por essa inanição, para a gente avaliar qual seria o nosso procedimento clínico, qual seria o nosso tratamento para esse animal. Né? E já tentamos investigar, ele não tinha nenhum sinal de nenhuma doença mais grave, por isso a gente optou, nesse primeiro momento, só o emergencial, né? Reviver ele, porque ele estava realmente num quadro muito grave, muito preocupante. O macho da espécie onça pintada foi encontrado na região do Pantanal. Chegou no hospital veterinário com 35 quilos, metade do peso ideal para o animal deste porte, com 2 anos de idade. Quando cheguei lá, o animal estava numa mata, né, estava bem quietinho,
Então, assim, eu pude ver que, assim, que era um animal grande, mas muito magro, muito debilitado, sem força. Apesar que quando fui fazer a contenção química, ele assim, ficou muito nervoso, veio para cima. Então lá nós fizemos assim, a primeira intervenção, né? Fizemos a hidratação desse animal, para depois a gente transportar via esse avião até aqui a universidade, onde continuamos, né, fazendo novas avaliações clínicas do animal. No hospital veterinário recebe tratamento intensivo para se recuperar. É nesta sala que todos se empenham para cuidar do bicho. Acadêmicos do curso de veterinária colocam em prática os conhecimentos, ali em cada procedimento feito no animal que foi sedado. Tá sendo muito gratificante estar aqui, porque a equipe que eu estou trabalhando, tipo, eles são muito pacientes e realmente deixa a gente participar e explica tudo, ajuda, sabe? Não tem muito ego. Ele realmente vai lá, te mostra como é que tira sangue, te deixa tirar, te dá toda a assistência e tudo mais. Faço estágio com eles, fui com eles para o Pantanal, a gente capturou onças lá também, mas aqui na faculdade eu nunca imaginei que eu ia ver isso. No currículo, né? É muito bom. 5 quilos a mais em 4 dias, é o que afirma a professora que acompanha de perto a alimentação da onça. Montamos uma dieta com todos os nutrientes que ele precisa, né? Então, com um frango inteiro, né? Que a gente tem o osso que vai dar cálcio, a proteína, né? E suplementamos essa dieta com fígado, que é uma boa fonte de ferro e uma boa fonte de vitamina A por conta da anemia que ele tinha, né? Que ele ainda tem, ainda está se recuperando dessa anemia. E coração bovino, porque o coração bovino é uma fonte de taurina, que é um aminoácido essencial para os felinos. Então, a gente precisa de suplementar a taurina em todos os felinos, né? E o coração é a melhor fonte de taurina que nós temos. Saber o porquê ele chegou nesse estado é importante para a gente determinar a soltura. Eu não posso reintroduzir um animal com alguma doença. Então, o foco aqui, todos os nossos pensamentos e todos os nossos esforços estão em pensar em diagnósticos, em tratamentos para fazer ele ficar forte de novo. No mês de agosto, a UFMS realizou uma produção especial em comemoração ao Dia dos Pais. Um exemplo. Muito zeloso e cuidadoso. Ele é meio rústico. Ele é um exemplo de esforço. Ele é tudo. É difícil de definir em palavras, né? É exemplo de caráter, exemplo de liderança. Ele sempre manda mensagem, pergunta se eu tô bem. Pergunta se eu tô precisando de alguma coisa, já que eu tô longe, né? Eu sou de São Paulo e eu tô aqui fazendo faculdade. Eu não sou tudo que ele quer que eu seja, mas eu tento ser o melhor do que ele me ensinou. Eu tive como figura paterna o meu avô. Foi a pessoa que eu mais me apeguei quando era muito pequeno, era minha figura de pai, era o que eu era. Meu pai é um homem com um caráter maravilhoso, um homem honesto, um homem que eu sei que eu posso confiar. Onde eu caí, ele sempre vai estar ali para me sustentar. E aí são nesses pequenos gestos que eu vou vendo o amor de pai que muitas vezes ele não fala, mas ele demonstra. Eu tenho muito dele, essa vontade de sempre ir para frente e lutar contra tudo que puder lutar e tudo que eu puder vencer para poder ser alguém melhor e ter minha vida melhor para mim mesmo. O maior dilema aqui da universidade é quando você se depara com muita coisa para fazer e tem muita dificuldade, você não sabe se vai conseguir terminar. Eu acho que eu sinto a força do meu pai, eu uso ela nesses momentos de sempre continuar. Como eu disse, é um orgulho para ele, né? Universidade Federal, federal é você tem que estudar muito para você poder estar aqui, né? Eu vi que engenharia civil é o que eu queria e que também era um sonho do meu pai. E hoje estou aqui. Hoje ele veria que isso é um esforço meu, porque eu quero formar e fazer o meu próprio futuro a partir da minha história. E eu penso o que eu estou fazendo aqui, se eu agradaria a eles. Aí nesses momentos me dá mais saudade. É uma das pessoas mais importantes da minha vida. Não, ele é meu exemplo. Talvez eu não diga muito, pai, eu te amo. Mas, então eu falo, eu te amo, pai.
aviso importante: o cronograma de divulgação do vestibular UFMS 2019 foi antecipado. O resultado final do processo seletivo será dia 22 de janeiro. Mais informações no site ingresso.ufms.br/processo/vestibular. E chegamos ao fim de mais uma edição. Você pode acompanhar a nossa programação na página da TV UFMS no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Até a próxima edição.